bem. Então, nós estamos aqui novamente. Boa noite a todos. Nós estamos no canal, né, Ciência com o grupo Mário Chamber e nós vamos ter a palestra hoje do professor Elael e eu vou passar a palavra para o Tarcísio. É uma grande satisfação receber no Ciência com o grupo Mário Scheber o professor José Abdala Elael Neto, um dos mais renomados físicos teóricos brasileiros e uma referência internacional em teoria quântica de campos e gravitação quântica. O professor Elael é graduado e mestre em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e obteve os títulos de Mestre Filósofo e PhD em Física pela prestigiada International School for Advanced Studies CISA, em Trieste, Itália, onde realizou sua formação no grupo do Nobel de Física Abdus Salam, sob a orientação de John Strifford. Após o doutorado, realizou estágio de pós-doutorado no International Center for Theoretical Physics na Universidade de Trieste, na CISA, e no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Atualmente, é pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, integrando a coordenação de Astrofísica, Cosmologia, Interações Fundamentais, COSMO. Sua pesquisa concentra-se em teoria quântica de campos, com contribuições marcantes para a teoria das interações fundamentais, supersimetria, supergravidade, gravitação quântica, eletrodinâmicas modificadas e violações da simetria de Lorentz. Ao longo de uma carreira científica de destaque, o professor Elael formou dezenas de mestres e doutores, publicou cerca de 254 artigos e estabeleceu colaborações com pesquisadores de diversos países. Seu trabalho tem contribuído significativamente para o avanço da física teórica e para a consolidação da pesquisa brasileira em nível internacional. Além de sua excelência científica, é amplamente reconhecido por sua extraordinária dedicação à formação de novos pesquisadores. Sua capacidade didática, seu entusiasmo pela ciência e sua generosidade intelectual fizeram dele um dos orientadores mais admirados do CBPF, inspirando gerações de físicos brasileiros. É uma honra recebê-lo em nosso canal para compartilhar sua experiência e sua visão sobre alguns dos mais profundos desafios da física contemporânea. Professor José Abdala Elael Neto, seja muito bem-vindo à Ciência com o Grupo Mário Scheber. Muito obrigado. Tarcísio, obrigado também ao Manuel e obrigado a todos os colegas aí do Grupo Mário Scheber, do Departamento de Física, do Instituto de Física da UFPA. Como eu já falei em outras ocasiões, né, para mim, conversar com o Pará, conversar com a UFPA, seja qual for o campus da UFPA, até mesmo as novas universidades do Pará, né? Tem a do Sudoeste, do Leste do Pará, né? Então, por exemplo, né? Então, é uma grande satisfação conversar com a física da Amazônia. Satisfação e honra também. Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de trocar essas ideias com estudantes do ensino médio, com professores do ensino médio, estudantes da licenciatura e do bacharelado da graduação, e, eventualmente, com cidadãos, pessoas da vida cotidiana, né, da nossa sociedade, que se interessam por ciência nessa nossa batalha de divulgar a ciência e trabalhar fortemente contra aquilo que vem se instaurando no mundo, né, que é o perigo, né, do negacionismo científico. Então, é sempre uma oportunidade a gente compartilhar o nosso trabalho para mostrar, às vezes eu acho que é importante, né, nessa nossa tentativa de divulgar, de trazer a ciência, de compartilhar o que a gente faz com a sociedade, eu acho que é muito importante, às vezes, mais do que falar das descobertas da física, falar do processo. O processo da pesquisa, o processo que leva a descobertas, o processo que leva à construção de novas teorias, porque o processo ele demanda tempo, demanda investimento, demanda paciência, demanda insistência. Então, às vezes, a pessoa que está de fora não compreende o nosso trabalho. A própria família, né, não compreende o nosso trabalho. Então, acho que é importante a gente compartilhar o processo da ciência.
Então, é o que eu tenho tentado fazer em algumas das palestras que eu faço, né, nas universidades, nas escolas, nos colégios. Bom, hoje, nós vamos nos concentrar um pouco como é que a física atual, né, depois de tantos anos de teorias e experimentos, sobretudo ao longo do século XX, como é que ela percebe o que é a matéria? Quem é a matéria, né, da física contemporânea? Então, acho que a gente tem que, primeiro, eu gostaria de chamar a atenção, né, de como a gente observa a natureza. Ontem a gente fez um vídeo aí também, Ciência, com o Mário Scheber, perguntando se a física explica, se a física descreve ou se a física busca representar a natureza. Então, a pergunta que a gente se faz é de que modo estamos observando a natureza. Então, como hoje até lembro no início, antes, né, antes, quando a gente estava offline, né, o Tarcísio foi o Dylan perguntou o que é mais fundamental, se é a representação da natureza, se é a descrição da natureza ou se é a explicação. Então, a gente começa pensando, uma forma de observar a natureza é através da observação empírica. Coleta de dados, né, revisão dos dados, comparação de dados, apuração, né, elaboração de dados mais precisos. Então, tem toda uma empiria, e é um modo de observar a natureza. A gente tem muitos e muitos exemplos na física e em outras ciências, né, de como a observação empírica ela é importante para começar um processo de formação de um modelo de metodologia. A observação ativa é uma forma de nós provocarmos os sistemas físicos. Né? Nós não podemos atuar sobre a Lua, ou sobre o Sol, ou sobre as estrelas. Então, a gente faz uma observação passiva, através de telescópios, através de sondas. Então, essa é uma observação passiva. Mas a gente também tem observação ativa. Eu vou para o laboratório, eu preparo a amostra, eu giro a amostra, eu coloco a amostra sob a ação de um campo magnético, eu faço, como no LHC, feixes de prótons colidirem, para a gente ver o que pode ter acontecido na era do Big Bang. Então, essa é uma observação ativa. A gente provoca o sistema físico, a gente interage com o sistema físico e faz ele responder para nós, e a gente vai ver como esse sistema físico reage a certos impulsos que eu coloco sobre ele. A observação teórica, que é uma forma de observar, né? É uma forma assim, duplamente passiva, né? Ela não atua no sistema físico e ela também não provoca, né? Quer dizer, ela, na verdade, é uma observação passiva, né? No sentido de que eu estou isento do laboratório, eu estou fora do laboratório, mas eu faço mediante princípios, né? E, digamos, raciocínio matemático, né? O que vem abaixo da observação matemática, a gente pode começar a prever fenômenos. Isso aconteceu fortemente a partir da década de 1920, do século passado. Muitas vezes, né, grandes previsões, se a gente, até o final dessa nossa conversa de hoje, a gente vai ver que grande parte das partículas do modelo padrão, elas vieram de uma observação teórica e matemática para depois virem a ser descobertas. Então, as previsões antecederam as descobertas, às vezes, de décadas. Né? Como é o caso, por exemplo, também dos buracos negros e das ondas de gravidade, que eram observações matemáticas, que eram observações teóricas, mas que só vieram a ser medidas 100 anos após a proposta que foi feita. Observação filosófica, ou até mesmo metafísica, né? Às vezes, uma visão filosófica de mundo, né? Eu sou reducionista, eu sou Platão, eu sou mais aristotélico, eu sou mais Platão, eu sou mais Francis Bacon, né? Qual é a minha escola de filosofia que me leva a pensar a natureza? E não abrindo mão da metafísica, porque existem trabalhos muito interessantes sobre aspectos metafísicos de algumas teorias físicas, sobretudo a mecânica clássica e a mecânica quântica. Tem até teses de doutorado defendidas, né? Não sei no Brasil, porque eu nunca tive em banca, mas no exterior, sobre aspectos metafísicos, por exemplo, do modelo padrão. Observações ontológicas, né? Ontológicas no sentido de buscando a razão de ser da natureza, observações também antropológicas, que eu acho que aí é importante, sobretudo quando a gente fala da Amazônia, né? Porque, por exemplo, existe uma visão das tribos, né? Dos povos originários, da sua cosmologia. Então, nós temos a cosmologia, a visão de mundo em tribos africanas, em tribos da Oceania, em tribos da Amazônia. Então, não vamos negar, né, que essas pessoas, mesmo que não façam matemática, elas têm uma observação assim, antropológica da natureza. E
observação pelas artes, né? E, aliás, sem deixar de lado os grandes artistas do período renascentista italiano que foram fundamentais para o estabelecimento da revolução científica dos séculos XVI e XVII. Esses artistas italianos, que, na verdade, eminentemente pintores e escultores, foram fundamentais para preservar o conhecimento da ótica, e que vinha lá do livro do Al-Haytham, do século XI. Amanhã até a gente vai falar da história milenar da luz. E aí a gente vai ver o papel dessa escola italiana e da escola também, da escola dos Países Baixos, né, da escola holandesa, né, de pintores, né, que foram fundamentais para a compreensão da luz, das cores, das sombras, e isso detonou todo um estudo que inspirou depois, por exemplo, Huygens, inspirou Newton, que inspirou tantos outros cientistas da primeira revolução científica a observar a natureza com um impulso vindo das artes. Bom, agora, a gente hoje, né, vamos começar agora a falar da nossa visão de mundo a partir do estabelecimento da mecânica quântica, ou da física quântica, como também se chama, né, a partir da primeira metade, da primeiro quarto do século XX, entre 1900 e 1925. A gente culmina, né, com a mecânica quântica em 1925, e a gente tem uma visão de mundo agora completamente diferente, né? Aqui, as nossas experiências sensoriais nos oferecem apenas um quadro muito parcial e, por vezes, equivocado da realidade que observamos. Então, isso é muito importante a gente levar em conta, que essa questão já era discutida pelos pré-socráticos no século VI a.C. Anaximandro I, Demócrito, que dizia: a gente observa algo muito parcial. A realidade verdadeira, talvez nós ainda não consigamos observar. E isso permanece verdadeiro. Né? Outra coisa, com a mecânica quântica, a relação entre as causas e os efeitos, né, não é mais uma relação, vamos dizer assim, bem determinada. Ela é dominada por incertezas e processos aleatórios no microcosmos. E esse microcosmo está nos bastidores de um universo que se apresenta a nós completamente ordenado. Então, olhando para o nosso universo, né, para a nossa realidade com a qual nós convivemos, a gente não percebe o aspecto probabilístico, as incertezas e a aleatoriedade dos processos fundamentais que a mecânica quântica nos ensina. Então, é importante perceber que por trás desse universo aparentemente muito clássico e ordenado, com as suas grandes diversidades, claramente, né, existe quem controla esse ordenamento, são processos extremamente aleatórios, né? Flutuações violentas do vácuo. Então, é interessante observar que existe uma realidade muito subjacente ao nosso mundo ordenado. Né? E depois também, com a mecânica quântica, o futuro não pode mais ser previsto univocamente a partir do passado. Então, a gente sabe que fica o princípio da incerteza, né? E as dualidades que a mecânica quântica nos traz. A gente pode dizer que a partir de um dado presente ou a partir de um dado passado podem existir muitos futuros. E esses futuros vão ocorrer com probabilidades diferentes. Então, um futuro pode ser mais provável do que outro. Então, a gente tem que olhar agora o mundo, né? Quando a gente fala a nossa visão de matéria hoje, ela tem que ser pensada dentro dessas três premissas. Não são premissas nossas. Sobretudo a primeira premissa em vermelho, né? Ela já vem lá de 6 séculos antes de Cristo. Então, nós estamos falando aí praticamente de 2.600 anos. Pessoas que conheciam pouca matemática, imaginar 600 antes de Cristo, os gregos sabiam pequeníssimas operações matemáticas. Eles estavam desenhando a geometria euclidiana. Eles não sabiam ainda fazer cálculos, né, aritméticos. Nessa época, segundo eu já li, né, nessa época eles sabiam no máximo dividir por 5, eles não sabiam nem dividir por 7. Então, mas o pensamento voava muito alto, né? O pensamento ia muito além das possibilidades, né, de matemática, de cálculos que eles tinham. Então, é importante a gente ver que o mundo quântico, que vai definir para nós hoje o que é realmente a matéria do universo, tem esses resultados que não são assim, eu diria, intuitivos, né? Quando a gente pode imaginar que por trás desse mundo que parece muito previsível, a gente vai ter efeitos extremamente aleatórios, ou que
dado presente, a gente assim, tem muitas incertezas sobre o que vai ser o futuro. Não só as incertezas assim, políticas, estou falando do ponto de vista científico, né? Como é que uma estrela, que é hoje, o que ela vai ser no futuro, né? Então, acho que é importante a gente ver que é isso que vai coordenar a nossa visão do mundo, né? Nesse mundo quântico, por exemplo, né, eu acho que é interessante também a gente perceber que, sobretudo quando se fala com o público, né, com um público mais interessado e leigo em geral, mais interessado, né, é importante a gente, às vezes, fazer certas analogias e metáforas, porque eu acho que, às vezes, para compreender algo que é muito abstrato, a gente tem que fazer alguma analogia com o mundo nosso concreto. Lembrar que a física é uma ciência de interpretações também. Como eu já disse isso em outras ocasiões, em outras palestras, vou ressaltar aqui de novo, né? A física não é aquela ciência que diz isso, é aquilo, está tudo determinado. Não. As teorias físicas, elas podem levar a diferentes interpretações. Como é o caso, por exemplo, da mecânica quântica, da física quântica. Hoje a gente pode relacionar 9 formulações alternativas da mecânica. Então, vários tipos de como eu vou formar a mecânica quântica de Schrödinger, a mecânica quântica formulada segundo Wigner, a mecânica quântica dos universos, dos multiversos, a mecânica quântica das integrais de caminho de Fábio. Então, várias maneiras de falar de quantização. E 4 diferentes quadros interpretativos. Então, a mecânica quântica é uma grande teoria da física, né, responsável pela grande tecnologia que nós temos hoje, né, aplicada em várias áreas do nosso, vamos dizer assim, várias instâncias do nosso mundo, medicina, telecomunicações e no comércio, né, a gente tem mecânica quântica o tempo todo. A nossa civilização é eletromagnética e quântica, 2 grandes teorias que governam o capital da nossa civilização, a teoria eletromagnética e a mecânica quântica. Né? E, então, por trás disso tudo, existem quadros interpretativos. E chegando depois, né, ao atomismo, ou seja, buscar a elementaridade mais radical, que é o que nós estamos falando aqui. O que há de mais elementar em termos da matéria? A matéria gera uma busca dos gregos, o átomo, né? A busca pelo átomo. O que é o átomo? É aquela parte indivisível na cabeça deles, né? Átomo, né? Que não pode ser segregado em partes, pode ser particionado. Então, existe nós devemos chegar à última instância de matéria. Vamos colocar, naquele mundo, né, pré-socrático, na busca do átomo, né? Hoje o que é o átomo e hoje o que é a menor porção de matéria que a gente pode, com a qual a gente pode ter contato, vamos dizer, experimental. E quais são as novas possibilidades de matéria mais fundamental ainda do que nós observamos hoje. Né? Então, só para finalizar essa parte, eu acho mais um pouquinho assim, descritiva, né? Assim, estamos preparando vamos dizer assim, o palco para entrar com a discussão da essência da matéria. Então, as teorias quânticas, porque para compreender a origem da matéria, o que é de mais fundamental em termos de matéria, nós não podemos deixar de passar tanto pela mecânica quântica quanto pela teoria da relatividade. Porque nós estamos falando de um mundo extremamente microscópico. E aí, pelo princípio da incerteza, né? Eu não vou falar sobre ele aqui, mas digamos que as pessoas que já ouviram falar, o princípio da incerteza relaciona esse mundo muito microscópico com velocidades muito altas. Então, quanto menor é a distância que eu posso estar falando de objetos com muita velocidade. Então, muito microscópico é quântico e muito veloz é relativístico. Então, a relatividade vai no sentido da alta velocidade e a mecânica quântica vai no sentido das pequeníssimas distâncias. Então, quando eu penso em pequeníssimas distâncias e grandes velocidades, né, eu estou falando de uma física que digamos, relativística e quântica. E essas 2 físicas combinadas é que vão nos dar muitas informações e muitas previsões da matéria do universo. Aqui eu digo uma segunda observação, é que a visão quântica estimulou, né, a atitude de se inferir e discutir resultados de experimentos ainda não realizados. Isso é muito Dirac. Né? Eu vou falar sobre isso depois. Dirac, no trabalho dele de 1938, que é um trabalho muito de filosofia da relação entre a matemática e a física, ele diz que a matemática nos permite
chegar e discutir resultados de experimentos que ainda não foram realizados. E justamente essa discussão é que vai orientar os experimentais a conceberem novos experimentos. Então, a gente tem, às vezes, uma reversão do processo. Antes da empiria, antes da descoberta fenomenológica, eu estou falando de uma descoberta teórica. E aí, a partir dessa previsão teórica, eu vou construir os experimentos para ver se eu acho realmente o que está sendo previsto. Né? E aqui é que eu estou, mais ou menos o que eu estou falando aqui embaixo, é isso, que a investigação desse mundo submicroscópico estimulou a predominância da teoria sobre a empiria. Isso é muito Dirac. Estou colocando isso porque Dirac ele quebrou um pouco esse paradigma, né, de que tem que se partir da observação. Claro, pode-se, deve-se também partir da observação, mas o Dirac falou que vamos partir, porque muitas vezes a observação não permite ter acesso a regiões muito especiais da natureza. Se nós estamos falando da década de 20, não havia acelerador de partículas. Os detectores eram simples microscópios. Né? Então, como é que eu ia ter ciência, ou como é que eu ia interferir com o interior de um átomo se eu não tinha aparelhagem para isso? Então, ele dizia, aonde o experimento não pode ser realizado, vamos deixar a matemática nos levar. Ele fala, a matemática, ou até na nossa reunião de ontem, né? Ele dizia, a matemática, o Dirac dizia, a matemática é um instrumento de observação da natureza, quando nós não temos instrumentos para observar a natureza. Então, a matemática, às vezes, nessa época, ela substituiu um acelerador de partículas, que só foram começar a ser construídos a partir da década de 30. Então, isso potencializa muito o papel da matemática na física. Então, a gente fala, o próprio LHC, que foi construído para verificar, não só, verificar ou não a existência de partículas previstas. Né? E se essas partículas previstas são encontradas, melhorar a qualidade e a precisão das observações. Então, a gente pode falar de uma nova epistemologia, inclusive do LHC. O que é realmente o processo científico hoje? Né? Eu parto da teoria e eu vou para os grandes experimentos, ou eu vou construir um grande experimento sem saber o que eu vou medir para poder chegar a alguma coisa detectável. Então, a pergunta é, se não tivesse havido previsão dos neutrinos, será que nós teríamos encontrado os neutrinos? Levamos 26 anos para isso. Se não tivesse tido a previsão do bóson de Higgs na década de 60 e 64, será que os bósons de Higgs teriam sido descobertos em 2012? Então, 48 anos depois, né? Então, a gente se pergunta, às vezes é preciso saber o que eu quero encontrar para poder construir um experimento e buscar encontrar, porque não ia cair um bóson de Higgs no nosso colo se a gente não fizesse um experimento assim, sob medida mesmo para detectar. Se Pauli não tivesse lançado a ideia dos neutrinos em 1930, será que os neutrinos teriam sido descobertos em 1956? Porque os neutrinos passam pela Terra praticamente incólumes. Eles atravessam todo o globo terrestre, né? Toda a Terra curva, né? Não a Terra plana. Né? O neutrino atravessa todo o globo terrestre sem interagir praticamente. A pergunta é, algo que não interage? Se não, algo não interage, como é que eu vou medir? Né? Então, tinha que saber, vamos ter em mente que vamos adotar, vamos aceitar que a partícula existe. É estranho, é hipotética, assim. Vamos tentar buscar métodos de detectar isso. Então, é uma nova forma de pensar em física que se instaura, né, a partir do século passado. Aqui só estou dando algumas coisas para a gente ter assim, informação, assim, uma ideia muito vaga, né, sobretudo para quem é fora da física, com essas potências, 10 a menos 6, 10 a menos 33. Quer dizer, onde é que a descrição quântica é importante? A descrição quântica do mundo, essa visão quântica de mundo, essa representação quântica da realidade, ela começa a operar em uma escala de 10 a menos, imagina, 10 a menos 33 centímetros, dividir o centímetro por, vamos colocar assim, 33, 24 mais 9. Então, em 1 bilionésimo de trilionésimo de partes. Imagina que eu pego um centímetro, divido em 1 bilionésimo,
Esse bilionésimo eu divido em 1 trilionésimo e esse trilionésimo eu divido de novo em 1 trilionésimo. Esse é o chamado comprimento de Planck. Até 10 a menos 6 centímetros, que é algo muito mais próximo de nós. 10 a menos 6 centímetros é pegar o centímetro e dividir em 1 milhão de partes. O milionésimo do centímetro, que na verdade é o milésimo do milímetro. Então, aí a gente já está mais em casa. Em termos de tempo, tempos muito curtos também. Em termos de energia, eu não vou falar muito aqui, porque essas escalas de energia, eletrovolt, Kelvin, mas nós estamos falando de energias assim, de nível atômico, energias nucleares, energias subnucleares. Então, a gente tem que ver que a natureza, né, a gente tem que inspecionar a natureza sobretudo nessas escalas de distância entre o milionésimo do centímetro e o bilionésimo do trilionésimo do trilionésimo do centímetro. E o mundo quântico, né, que vai nos levar a compreender a essência da matéria, ele está muito ligado, assim, já no nível molecular. Nas moléculas eu já posso levemente usar o quântico. Nem todas as moléculas, muitos resultados da física molecular, a gente pode reproduzir ainda com uma física que não é completamente quântica. Uma física, vamos dizer, semiclássica, semi-quântica. Mas os átomos, eu preciso da visão quântica de mundo para trabalhar os átomos, os núcleos, as partículas subatômicas. As partículas subatômicas, por exemplo, elétron, próton e nêutron e outras. Partículas genuinamente elementares, como é o caso do elétron, por exemplo. O próton, vamos ver mais tarde, não é elementar mais. Hoje o próton é uma partícula composta de objetos mais elementares. Processos quânticos são muito importantes hoje para a gente compreender a evolução cosmológica do universo. Processos quânticos são importantes para a gente entender por que a matéria é estável, por que o átomo não decai, por que o universo se formou e se estabilizou. Isso, processos quânticos vão nos ensinar. Então, a gente tem que ver isso lá no mundo quântico que vai responder por essa. Que é o que poderia ter acontecido quando os primeiros átomos se formaram, eles poderiam ter decaído imediatamente e o universo nunca se estabilizaria. O que estabilizou o universo? Vamos ver depois que fundamental para a estabilidade do universo foi o famoso bóson de Higgs. E o desenvolvimento das teorias quânticas, né? Então, estou colocando aqui só para finalizar essa parte. Então, é essa harmonia, né, desse trio. A empiria, as teorias matemáticas, né, e a experimentação. Quando eu digo matemáticas, é porque a gente tem que buscar mais de uma matemática para compreender os processos da natureza. Uma matemática que foi já usada desde os gregos é a geometria. Depois nós trouxemos a álgebra, geometria, álgebra, análise matemática, a chamada análise complexa, os números quaterniônicos, novos sistemas de números, a topologia, a geometria diferencial, a geometria riemanniana, a geometria pseudo-riemanniana. Então, a gente vai trazendo novas matemáticas para poder compreender os processos físicos e os fenômenos físicos cada vez mais complexos. Né? E uma entidade que se mostrou importantíssima é a ideia de simetria. A física hoje e a nossa visão de matéria, ela está muito atrelada ao método da simetria. A simetria é um método de visão de mundo. O que é a simetria? O nome grego está dizendo simetria. Metria está dizendo métrico, medidas. Si é o prefixo grego que indica uma harmonia. Então, a gente está falando de medidas harmônicas. Isso está muito ligado, né, a Pitágoras, né, que existe uma harmonia no universo. Então, o método da simetria, quem nunca ouviu falar, pode procurar, ler alguma coisa na internet, né? Tem algumas coisas muito boas. No próprio Wikipedia, quando fala de simetria, está bem escrito. Então, o que é a simetria? A simetria é uma forma de a gente perceber que as diversidades do nosso mundo, elas, na verdade, provêm de uma unidade. Vamos dizer, o mundo começou uno e ele foi se distinguindo. Uma força é a força de gravidade, outra força é a força nuclear, a outra força é a força de gravidade, a força eletromagnética. Então o universo foi se desdobrando em diferentes forças, em novas partículas, o universo foi se diversificando. Mas para a gente compreender que
essa diversidade, ela provém de uma unidade, porque isso é muito metafísico, né? A gente está sempre buscando o uno, porque a unidade nos dá segurança, né? A gente pensa que a unidade, né, você tem um todo bem concentrado. Então, a busca de uma unificação, ela pode nos fazer compreender como as diversidades apareceram a partir de um universo que era extremamente unificado e ordenado. Então, o método da simetria é um método geométrico, é um método também que envolve álgebra, é um método que envolve análise matemática. A simetria pode ser vista sobre muito, inclusive filosoficamente também, ela surgiu muito no debate filosófico lá, já com Platão. Então, a gente tem vários tipos de simetria, mas o que é a simetria em si? Vamos pensar. Imagina que eu tenho um objeto qualquer. Pode ser uma equação matemática, pode ser uma figura geométrica, pode ser um objeto concreto que eu tenha, né, uma bola, sei lá. Eu vou pegar um objeto e faço uma transformação nele. Posso rodar, posso deslocar. Depois que eu transformar esse objeto, ele mudou ou não? Imagina que eu pego uma equação matemática que depende de uma variável x. Isso todo mundo sabe o que é uma equação que depende de x. Né? Uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau. Imagina que eu mudo essa variável. Em vez de chamar x, eu passo uma outra variável diferente, mas que depende de x. E se essa equação não mudar, depois que eu fizer essa transformação, eu estou diante de uma simetria. Então, assim, na física, mais concretamente, a gente pode dizer o seguinte: imagina que eu tenho um sistema físico, sistema solar, ou um átomo. E eu vou descrever esse átomo, esse sistema solar, através de equações matemáticas. Imagina que eu faço uma transformação nessas equações matemáticas, mudo tudo completamente, no final, a energia do sistema não muda. Então, se eu mexo no sistema, chacoalho o sistema, balanço o sistema, rodo o sistema, faço tudo isso e a energia dele muda. Isso é uma simetria. Então, a simetria está muito ligada a tipos de transformação ativas que nós fazemos nos objetos, né? A gente modifica os objetos, interage com os objetos, atua sobre eles, faz modificações, mexe com ele, quebra ele, mas a energia muda. Isso é uma simetria. E isso é muito importante para a gente compreender as partículas da natureza. Então, o método da simetria é muito importante. E as forças da natureza, a força gravitacional que responde pela organização do cosmos, a força eletromagnética que responde pela formação dos átomos, e as forças nucleares, forte e fraca, que controlam o desenvolvimento, a formação e a dinâmica do núcleo atômico, todas elas são baseadas em simetrias matemáticas. Então, é um casamento lindo entre a observação, o mundo físico, e as equações matemáticas. A simetria é um conceito matemático fundamental para a física. Aqui a gente pode dizer, Hermann Weyl, que foi um dos maiores matemáticos já existentes, que viveu entre o século XIX e o século XX, ele fala, até onde eu imagino, até onde eu posso ver, todas as afirmações a priori, todas as afirmações de partida na física, elas têm origem no conceito de simetria. E Paul Dirac diz uma coisa importante, né? Ele fala que ele só compreende uma equação quando ele pode prever as propriedades das soluções dessa equação sem resolver a equação. Então, imagina que ele está diante de uma equação complicadíssima. Eu sei que essa equação tem soluções, mas eu não sei achar. Eu preciso de métodos, às vezes, computacionais muito potentes para solucionar. A pergunta é, sem solucionar uma equação, será que eu posso saber como as soluções, quais são as propriedades que as soluções têm? Quem nos ajuda a ver isso são as simetrias também. Depois, David Gross, que é o Prêmio Nobel de Física, ele fala que a lição mais importante que nós aprendemos, né, in this century, quer dizer, neste século, ele está falando do século XX, o século passado. David Gross ainda é vivo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 2004, né? Ainda é vivo. Ele fala, é que o segredo da natureza é a simetria. Então, ele diz, tá? O desafio, compreender os segredos da natureza, a gente vai desvendar através da ideia de simetria. Essa palavra é muito importante. E depois, um biólogo, também prêmio Nobel, mas na biologia, ele fala, em termos epistemológicos, ele diz, acredito que a ciência só alcance seu nível mais básico quando consegue interpretar algo em termos de simetria. Quem está dizendo isso não é um físico, é um biólogo médico.
ele fala que, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento humano, né, uma ciência ela só se torna fundamental quando ela consegue interpretar o que ela está estudando em termos de simetria. É muito forte, dito isso, sobretudo por quem não é físico nem matemático. Então, só para dar uma estrutura aqui, Anaximandro de Mileto, no século VI a.C., ele fala que a multiplicidade das coisas que formam a natureza é totalmente derivada de uma origem única, um princípio, chamado de aperon. Então, tudo começou e hoje o mundo é muito multidimensional, é muito diverso. Mas a diversidade vem de uma origem única. Depois ele fala que a transformação olha como é que ele já fala a questão da adaptação. A transformação das coisas umas nas outras é regulada pela necessidade, ou seja, pela adaptação. É esta que determina a evolução temporal dos eventos. Então, olha só, a gente está falando muito tempo atrás. E depois, finalmente, ele diz, o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como nos parece. A nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, para compreender o mundo, a gente tem que abrir mão dessa nossa, digamos, visão mesquinha, pequena, de natureza. Então, aqui acontece com a relatividade restrita, acontece com a relatividade geral, acontece com a mecânica quântica, acontece com a teoria quântica de campos, onde nós introduzimos novos ingredientes, novas formas de tudo. Então, eu vou pular. Outra coisa, eu vou deixar esses slides depois com os colegas, né, do grupo, né, Mário Schember, porque se alguém, eu não vou falar de tudo que está aqui, tem muitos slides, eu condensei vários slides, várias apresentações, para fazer uma coisa grande, e eu vou pular muitos slides, mas se alguém quiser ter acesso ao passo a passo desses slides, pode me escrever, ou eu vou mandar para o grupo, e o grupo depois distribui para quem pode até disponibilizar no site do grupo Mário Schember. Aqui Platão via a simetria, então ele dizia, o mais belo de seus papéis é o papel de conferir às entidades que ela conecta a maior unidade possível. Ou seja, a simetria conecta objetos que são diversos. Mas, vendo que esses objetos diversos, eles têm uma unidade em algum momento. Ele fala, é a proporção, a que ele chama de simetria, que possibilita esta unificação da maneira mais bela, ou da mais bela maneira. Ou seja, o que o Platão diz aqui na República e do Timeus, né? 31c, desse capítulo aí do Timeus 31c, 360 a.C., é falar que, se nós quisermos compreender a diversidade de nosso mundo, é através da simetria que a gente vai compreender como as diversidades surgiram a partir de uma unidade primordial. Aqui Dirac, com 3 trabalhos do Dirac, que eu acho muito importante para, sobretudo, os estudantes, né, de graduação lerem, são trabalhos do Dirac, filósofo da matemática, filósofo da física, filósofo da ciência. O trabalho da relação entre a matemática e a física, a evolução do quadro físico da natureza segundo os físicos e o desenvolvimento da concepção da física sobre a natureza. Então, são trabalhos interessantes, todos podem ser encontrados na internet, que vão nos levar a perceber que, eu chamo Dirac um avatar de Platão, porque Dirac era o Platão. Ele é um revival do Platão. Para ele, assim, a observação à distância, a percepção abstrata, ele vê a natureza através da sua abstração. Aqui, então, a primeira forma de matéria mais elementar que aparece, o elétron. Interessante. O elétron só é descoberto em 1897. Mas em 1894, esse físico irlandês, Stoney, ele pergunta se a eletricidade, que já vinha sendo estudada, né, desde o século XVIII, né, e Maxwell condensou com o magnetismo, né, na sua teoria eletromagnética, ele pergunta, será que a eletricidade ela não se deve à existência de um portador da carga? Será que essa eletricidade ela é continuamente distribuída ou existe assim, mínima porção de eletricidade? É o que nós chamamos de quantum. Existe um quantum de eletricidade, ou seja, existe aquele objeto que é um portador mínimo de eletricidade? A gente pode se perguntar sobre a massa. Será que a massa ela é continuamente distribuída ou eu posso buscar aquele objeto que tem a menor massa possível? É uma pergunta. No caso do elétron, isso foi encontrado. Ele fez essa hipótese. Será que a eletricidade se deve? Ele falava assim, um átomo de eletricidade. Nessa época, né, o átomo ainda não tinha sido desvendado.
de Rutherford, em 1911. Então, o Stone se pergunta, será que existe um átomo de eletricidade, ou seja, aquela menor porção indivisível que carrega essa qualidade da matéria de ser elétrica? Uma conjectura, uma hipótese. 3 anos depois, a descoberta por Thomson, no chamado paper dele, que se chama Raios Catódicos, que foi publicada no Philosophical Magazine, como o paper anterior, né, como o do Stone, em 1897. Então, a gente começa a encontrar uma primeira forma de matéria. E a pergunta é, então, até então não existia. Tudo se pensava era que tudo fosse contínuo, né? Que o átomo fosse uma distribuição de matéria, mas sem saber exatamente o que era aquilo. É como se a gente tivesse, vamos dizer assim, um bolo, sem saber o que são os ingredientes. Então, o elétron aparece. Então, a primeira fase. A gente pode dizer, surge a física de partículas, com a descoberta da matéria. E aí, os primeiros olhares a partir dessa descoberta do elétron, eu não vou pular um pouco disso. Então, só para dar um condensado aqui. Planck, em 1900, é fundamental. Depois, Philippe Lenard, 1902, com a descoberta do efeito fotoelétrico. Ele era orientador da primeira mulher do Einstein, a Mileva Maric. Ela foi o primeiro casamento do Einstein, ela era pupila do Lenard, e ela estava estudando com ele o efeito fotoelétrico no laboratório, como a luz interage com o material, com o metal, e faz com que o metal, por receber a luz, possa emitir corrente elétrica. Então, é a corrente elétrica produzida a partir da luz, por isso que se chama fotoelétrica. Esse trabalho aí, esse trabalho muito importante, deu inclusive ao Philippe Lenard o Prêmio Nobel de 1905. Depois, 1905, Einstein e a teoria da relatividade restrita. É muito importante. Então, ele vai estudar também o efeito fotoelétrico em 1905, e é isso que dá a ele o Prêmio Nobel de Física de 1921. Não é a relatividade, mas é o efeito fotoelétrico estudado empiricamente por Philippe Lenard, Mileva Maric, que era a primeira mulher do Einstein. Em 1913, Bohr faz o seu modelo atômico. E Millikan depois mede a carga do elétron. Então, sabia-se que havia um mínimo de carga elétrica e Millikan faz essa medida. Aqui é importante, aparece a segunda forma de matéria, que é o próton. Então, o elétron, 1897, Rutherford, em Cambridge, faz a chamada colisão de partículas altas, não importa o que seja isso, com átomos leves. E nesse Philosophical Magazine, ele publica a descoberta de algo que existe dentro do núcleo atômico. Rutherford, ele mesmo, em 1911, tinha descoberto que dentro do átomo existe um núcleo de carga positiva, mas ele não sabia o que estava dentro do núcleo. Ele sabia que existia um núcleo. E aí o que ele faz? Ele desvenda a constituição do núcleo e fala, as cargas positivas do núcleo estão no próton, que é uma outra forma de partícula que compõe o núcleo atômico. Pois nós sabemos dos nossos estudos no ensino médio que o núcleo atômico é formado de prótons e nêutrons, basicamente, né? Mas assim, o nêutron estava longe ainda de ser descoberto. O nêutron vai ser descoberto em 1932 por um discípulo do Rutherford. Então, vamos falar sobre isso depois. Então, a gente tem duas formas de matéria, o elétron e o próton. Depois, Compton, Arthur Compton, físico norte-americano, em 1923, ele acaba descobrindo que a luz pode ser pensada como feita de partículas, ou seja, as partículas de luz, os chamados fótons, que era uma previsão, era uma ideia que o Newton já tinha lá no final do século XVII. Né? Então, aparece uma terceira partícula na natureza, que é o fóton, que é a partícula de luz. Então, nós temos elétron, próton e fóton. Muito bem, vamos caminhando. De Broglie, 1924, faz um estudo muito interessante mostrando se a luz ela pode ser pensada como composta de partículas. A pergunta é, e se eu tiver uma partícula tipo elétron? Será que o elétron pode ser pensado também como uma radiação, como se fosse assim, um elétron-luz? Então, tem o chamado da dualidade onda-partícula. Para quem sabe um pouquinho de ondas, né, ele associa a velocidade da partícula a uma onda, através do comprimento de onda. Então, o de Broglie estabelece uma relação muito importante, que é a chamada dualidade. Essa relação aqui, ó, é uma relação matemática, simplíssima.
mas que deu a ele o prêmio Nobel, porque ele percebeu que as partículas que têm velocidade, está aqui no denominador, elas podem ser pensadas também como ondas. E isso foi fundamental para o estabelecimento da mecânica quântica. E aí aqui a gente começa a verdadeiramente buscar a origem da matéria do universo. Então aqui o trabalho do Heisenberg, de 1925, e o trabalho do Dirac, de 1925. Esses dois trabalhos são os trabalhos marcos fundadores da mecânica quântica como uma nova teoria física. Entre 1900 e 1925, os resultados foram se acumulando, resultados empíricos, resultados fenomenológicos, mas em 1925, Heisenberg e Dirac, eles chegam a construir, a partir de vários resultados anteriores da relação entre luz e átomos, eles conseguem compreender, construir os princípios da mecânica quântica. Heisenberg de uma forma mais empírica e o Dirac de uma forma extremamente teórica. Ele consegue já escrever as equações fundamentais da mecânica quântica usando um ponto de vista completamente oposto ao de Heisenberg. Ele achava o trabalho de Heisenberg muito complicado e sem estética. Então ele estabelece um trabalho muito mais sistemático para entender os resultados de Heisenberg. Então nós vemos neles os dois fundadores da teoria quântica ou da mecânica quântica. Bom, aqui eu vou pular, são desdobramentos da mecânica quântica, mas aqui, esse ano, nós vamos comemorar agora, em dezembro, os 100 anos da equação de Schrödinger, através desses trabalhos aqui, os dois trabalhos, esse trabalho que é uma teoria ondulatória sobre a mecânica dos átomos e das moléculas. Então, é quando Schrödinger, ele condensa as ideias de Heisenberg e de Dirac numa outra equação, que é chamada equação de onda de Schrödinger. Então, é muito importante para a compreensão da matéria. E aqui fica, eu estou só condensando o que eu falei ali atrás, né? Aqui o Dirac dizendo, então, eu vou colocar essa frase do Dirac, que é importante, que ele fala, o físico, no estudo dos fenômenos naturais, tem dois métodos de progredir. O método do experimento e da observação, que é o tradicional, e o método do raciocínio matemático. O primeiro método, que é o método experimental, é justamente colecionar dados selecionados. O segundo método, que é o método do raciocínio matemático, o que eu falei, aqui estava escrito lá no início, ele nos permite inferir resultados de experimentos que nunca foram realizados, mas que poderão vir a ser realizados. Eu acho que é importante a gente perceber que isso está abrindo as portas, né, de um número grande de previsões que vão nos levar a aprender melhor o que é a matéria do universo. Aqui, só já falamos sobre isso até na palestra de ontem, mas lembrando, não podemos deixar de lembrar dessa mulher fantástica, Amy Noether, que conferiu à física uma capacidade impressionante de relacionar simetrias das teorias físicas, que são simetrias matemáticas, com observações físicas em laboratório. Então, a simetria ela nos permite entender, derivar grandezas físicas que vão classificar os sistemas quânticos e que vão fazer com que no laboratório a gente compreenda como medir essas partículas da natureza através desses atributos que são derivados da simetria. Então, Amy Noether é uma mulher matemática fantástica, completamente invisibilizada pela ciência. Ela nunca teve emprego, porque era mulher. Ela foi para os Estados Unidos já com uma idade um pouquinho maior, mas lá ela morre rapidamente. Então, a Amy Noether foi uma mulher muito importante para essa relação entre observação do mundo quântico e simetrias matemáticas, né? Então, só para colocar isso aqui. Aqui a famosa equação de Dirac, quando a gente já falou, Dirac unifica a relatividade, que é um mundo muito veloz, com a mecânica quântica, que é o mundo do extremamente pequeno. Então, o que é extremamente pequeno está aqui, nessa constante da física chamada constante de Planck. E o que é extremamente rápido está aqui, na chamada velocidade da luz. Então, aqui eu tenho mecânica quântica, mundo muito pequeno. Aqui eu tenho velocidade da luz, tudo muito rápido. E aqui eu tenho a carga do elétron, a carga fundamental. Então, combinando relatividade com mecânica quântica, com a eletricidade, Dirac escreve essa equação, que é o que leva ele a prever, teoricamente, a existência da antimatéria e uma nova visão do que é o vácuo quântico e o que é o mundo virtual. Então, Dirac mostra que existe um vácuo que não é mais vazio, não é o vácuo grego tradicional, é um vácuo pleno de matéria em forma virtual, matéria que não pode ser medida diretamente,
mas que é aquilo que estava te dizendo. É o mundo, aquele mundo aleatório que está controlando o mundo organizado. Então, o nosso mundo organizado, ele é construído em termos de um vácuo, em cima de um vácuo quântico que é completamente aleatório. Isso é fundamental, isso é um passo grande para a humanidade, né? Isso acontece nesse trabalho do Dirac, de 1930, chamado Uma Teoria de Elétrons e Prótons. Aqui o trabalho de 1933, que dá ele o prêmio Nobel, de 1931, que dá ele o prêmio Nobel de Física, quando ele descobre novas formas de matéria. Então, ele prevê a existência da antimatéria, ele prevê a existência de cargas magnéticas, que até então só se falava de que já poderia, já havia uma suposição de que pudesse haver na natureza cargas magnéticas. Mas o que só se conhecia, e se conhece até hoje, são as cargas elétricas. Então, ele faz a previsão de que existem cargas magnéticas na natureza e consegue compreender a quantização da carga. Por que o elétron e o próton, sendo duas partículas muito diferentes, têm o mesmo valor da carga elétrica? Um é negativo, que é o elétron, e o outro é positivo, que é o próton, mas com o mesmo valor. E ele consegue compreender isso, admitindo a existência de uma nova forma de matéria, que é a antimatéria, que acaba sendo descoberta em 1931. O nêutron aparece com outra forma de matéria, que não é nem o próton, nem o elétron, nem o fóton, é o nêutron. Está dentro do núcleo atômico junto com o próton. E o pósitron, Anderson, né? O nêutron é o Chadwick, que é o discípulo do Rutherford. Rutherford descobriu o núcleo atômico e o próton. Chadwick, seu discípulo, descobre o nêutron dentro do núcleo atômico, companheiro do próton. E Anderson, Carl Anderson, descobre o pósitron, que é a previsão do Dirac. Então, isso é muito importante. E agora sim, a física começa a se tornar mais próxima, essa física que estava se construindo começa a se tornar mais próxima de uma realidade experimental, através da construção do primeiro ciclotron, né? Que foi o primeiro acelerador de partículas construído em Berkeley, na Califórnia, e depois o de Leningrado, Lawrence, em Berkeley, né? E o Gamov, em Leningrado, que cria o acelerador de Leningrado, que começa a funcionar. Esse aqui em 32 e o de Leningrado em 37. Bom, aí agora, vou dar uma pulinha aqui e vou mostrar que a ideia de simetria está muito clarificada, está muito representada nessa série de partículas que existem no mundo subnuclear. O próton e o nêutron estão aqui. O próton e o nêutron são aquilo que nós conseguimos, né, enxergar, vamos dizer assim, medir diretamente no núcleo atômico. Agora, eles têm parceiros. A simetria mostra que eles não estão sozinhos na natureza do mundo subnuclear. Existem outras partículas subnucleares que estão aqui e elas se colocam dentro elas se ajustam numa forma geométrica muito interessante aqui, né? Nesse hexágono aqui, né? São 6 lados aqui, esse hexágono com 2 partículas no centro. Então, isso aqui é uma figura muito simétrica. Isso vem da simetria. Esse número 8 aqui, ele não é aleatório. Ele vem porque se descobre que o mundo subnuclear ele tem uma simetria matemática que leva à reprodução dos chamados octetes, de partículas que se aglomeram em octetes. Aqui é uma outra categoria de partículas, os famosos mesons, e descobertos também pelo professor César Lattes, né? Eles também não estão sozinhos. Eu só estou dizendo o seguinte, essa representação que não é o que existe no núcleo. Isso aqui é uma representação geométrica de uma realidade, mostrando que essas partículas subnucleares, elas se organizam e elas têm essa relação muito definida, né, dentro dessa figura. E passando de uma para outra, a gente pode ver qual é a massa dessa partícula a partir da massa dessa. Então, essa diversidade, são 8 partículas diversas. Mas que a gente vê que, no fundo, no mundo, no universo primordial, elas constituíam esse octete aqui. Eu passava de uma para outra fazendo transformações. E essas partículas aqui são, digamos assim, a nossa primeira visão clara, né, de que o mundo subnuclear é organizado por simetrias. Então, é isso que eu estou só chamando a atenção. Aqui tem um conjunto de 10 partículas também muito organizadas. Quer dizer, a gente consegue dar uma organização e uma sistematização para essas partículas, mostrando que na natureza quem as controla é uma simetria matemática. M. Graças a M. Ela está por trás disso. Não foi ela que fez essas figuras. Essas figuras se devem a Gelman, a Gelman e Lima,
né? Aí depois, esse mesmo Gell-Mann, em 1964, diz: por que essas coisas são tão organizadas? Será que essa organização vem do nada ou tem alguma coisa mais fundamental que está por trás dessa organização? E aí ele e um jovem russo chamado Zweig, Georg Zweig, Murray Gell-Mann e Georg Zweig, separadamente, independentemente, produzem uma teoria dizendo que essa organização é tão perfeita, é tão precisa, porque cada uma dessas partículas é formada por outras partículas mais fundamentais, que são chamadas, então, de quarks. Então, a forma mais elementar de matéria nuclear que nós temos hoje são os quarks. Não é o próton, não é o nêutron, não é o meson pi, e todas essas partículas subnucleares que aparecem em reações nucleares nas estrelas, no Sol, nas estrelas de desenvolvimento, nas estrelas de quarks. Nós temos estrelas de quarks, né? Então, esses quarks são partículas fundamentais. 3 quarks formam o próton, 3 quarks formam o nêutron, e um quark e um antiquark formam o meson pi, ou pi. Então, isso é um trabalho de 64. Nós estamos fazendo agora 62 anos que a gente já está sabendo. Então, esses 3 quarks são organizados também nesse triangulinho. Então, a partir desse triangulinho aqui, usando o conceito de simetria, são construídas essas figuras. Esse octete, esse outro octete, esse decuplete e outras figuras que eu não relacionei aqui. Mas tudo está. O quark U, o quark D e o quark S. Os 3 quarks fundamentais. Hoje nós sabemos que existem 6 quarks. Apareceram outros 3. Esses quarks foram previstos, então, teoricamente. Isso tudo aqui, isso tudo aqui, essa organização toda é matemática. E esses 2 trabalhos aqui, quando fazem a previsão dos quarks, por Gell-Mann, por Zweig, é um trabalho matemático. Eles lançam essa ideia e, a partir daí, vão buscar os quarks. E hoje a gente acaba vendo que existem 6 quarks, divididos em 3 famílias. O quark U, o quark D, que já estavam aqui. O quark S estava sozinho. Mas em 1974, descobriu-se o chamado quark von Charge, que faz a ligação, faz o dueto, né, com o quark estranho. E depois o quark B aparece em 1977 e o quark T aparece em 1995. Então, hoje nós temos, na nossa tabela periódica, quando a gente estuda a tabela periódica na química, né, hélio, nitrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, blá, 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 carbono, a gente, tudo é quark U e D. A nossa natureza visível é toda formada de quark U e D. Quark C existe? Sim. Quark S existe? Sim. Quark T existe? Sim. D existe? Sim. Mas eles têm que ser produzidos em laboratório. Eles eram abundantes no início do universo. Mas eles decaíram e hoje o que sobrou para nós somos feitos de quark U e D. Essa caneta é feita de quarks U e D. E, claro, elétrons, né? Que eu tenho átomos. Tudo isso aqui é feito de átomos. Cada átomo tem os elétrons e o núcleo. O núcleo é feito de prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons são feitos de quark U e quark D. Quark C existe, é o chamado charmônio. Quark S é o estranho. Quark T é o top. Quark B é o bottom, ou também chamado de Fields, né? De beleza. Não vou elaborar muito, mas então a gente já está chegando, já estou indo para o final, tá? Estamos chegando às instâncias mínimas de matéria nuclear. Bom, aí eu vou pular aqui uma série de coisas que eu acho que nesse momento não são importantes, mas aqui a gente fala de uma revolução em física, que foi a revolução de 1974, chamada Revolução do Charme. Por que ela foi tão importante em novembro de 74? Porque ela dá subsídio a nós irmos a compreender, avançando na compreensão da matéria através do conceito de simetria. Então, o Charme era uma previsão da simetria. Aliás, o quark 1, o quark D e o quark S foram previsões em 64, mas foram descobertos em 69 e 70. E aí, já em 69, se prevê a existência do quark C. Ele só é descoberto em 74. Em 72, 73, os 2 japoneses, Kobayashi e Maskawa, prevêem a existência desses quarks aqui. Em 72, esse quark aqui é descoberto em 77 e esse em 95. Então, toda essa visão é uma visão abstrata de natureza. E depois, claro, foi confirmada por experimentos. Então, eu queria chamar a atenção disso. Já estou terminando aqui. Isso tudo que eu posso. Esse trabalho aqui que é importante. Esse trabalho aqui do Kobayashi, do Maskawa, é de 73. Ele faz a previsão da existência da terceira família de quarks. Então, em 1973, eles dizem só existe isso. Em 74 aparece o C, mas depois aparece esse. Então, hoje nós temos 6 tipos que a
gente chama de 6 sabores de quark. E esses quarks, cada um deles apresenta 3 estados diversos. O quark U tem as chamadas 3 cores, o quark B 3 cores. Essa cor não tem nada a ver com a cor que a gente observa. É o número fantasia. Ele tem 3 atributos, cada quark desse tem os mesmos 3 atributos, que nós chamamos de cor. Muito bem, então, esses atributos são chamados de números quânticos, né? Aqui, então, eu estou só pulando, não tem muita necessidade de ficar falando sobre isso. E aqui está a matéria em sua forma mais elementar. Então, isso aqui é o tabuleiro, vamos dizer assim, de partículas. É o Lego do chamado modelo padrão da física de partículas. Aqui está tudo que nós conhecemos hoje, né, 2026, sobre a matéria do universo. As 3 famílias de quark, UD, CS, TB, que formam, vamos dizer assim, um quadro de partículas subnucleares. A partir dos quarks, eu posso formar estruturas mais complicadas, que são, a partir de 2 quarks U com o D, eu formo o próton. 2 quarks D com o U, eu formo o nêutron. Um quark U com o antiquark D, eu formo o méson e mais. E assim vai. Então, combinando esses quarks, eu vou formando partículas subnucleares. Próton, nêutron, mesons pi e outros. Aqui está outro tipo de matéria, que não é a matéria nuclear, mas é a matéria que está presente nos átomos. O elétron, aí eu tenho outra partícula, uma espécie de um primo mais robusto do elétron, que é o muon, e depois um primo mais robusto ainda, saradáceo, que é o lepton tal. Então, existem 3 leptons, todos com a mesma carga negativa, elétron, muon e tal. E cada um deles carrega um parceiro chamado neutrino, que é muito importante. Hoje, a física de neutrinos é um campo interessantíssimo, além de ser muito importante, ele é um campo extremamente, com um futuro muito aberto na física. Então, essa é a matéria do universo. A quantidade mínima de matéria que nós temos hoje, a carga do quark U, ela é 2/3, né, positiva, e 2/3 da carga do elétron. Então, o elétron tem uma carga D, fundamental. Vamos dizer, aquilo que se chamava, vamos dizer, o átomo de eletricidade, lá do Stone. Mas o quark U, ele tem uma carga menor ainda, ele é uma carga fracionária, só que com sinal positivo. O quark D não. A carga dele é 1/3 da carga negativa do elétron. Então, essas são as grandezas, né, que são o mais básico que existe em termos de matéria. Os 4% de matéria nuclear que dominam as estrelas do universo, todas as estrelas de todas as galáxias, estão nesses quarks. E aí, claro, o elétron, o muon e o tal, eles são, sobretudo o elétron, é importante para formar o átomo, né? Existe o átomo muônico, que é um átomo muito importante também. Ele é um átomo cerca de 2.000 vezes menor, mais próximo do próton, do que o átomo do elétron. E tem muitas experiências importantes sobre o muon. O muon hoje é um grande laboratório para se compreender que física pode ser a física dos próximas décadas. Então, está aqui o modelo padrão. Essas aqui, só para apresentar, pode não ter importância para muitos espectadores, mas são as simetrias matemáticas que estão por trás de tudo isso que estão por trás de tudo isso que está aqui. Aqui está o bóson de Higgs, e aqui estão as partículas que fazem as transmissões de forças. O gluon, que transmite as forças entre os quarks para fazer com que os quarks se liguem para formar prótons e nêutrons. O fóton, que transmite a energia eletromagnética, vamos dizer assim, é a partícula da onda eletromagnética, e esses bósons, essas partículas chamadas WZ, elas são responsáveis pelos decaimentos radioativos dos núcleos atômicos. Então, isso aqui congrega o que nós conhecemos de toda a matéria nuclear do universo. Aqui, então, é o modelo padrão que discute essa questão, e aqui eu estou colocando, né? Então, para finalizar, eu gosto sempre de terminar com uma visão importante da filosofia da ciência, né? E tudo isso, né, assim, desde os pré-socráticos até a física do LHC, assim, foram muito importantes conceitos abstratos, como conceitos de simetria. Aqui eu sugiro, se alguém não conhece esse livro, Campo Covelli, é muito interessante, que a realidade não é o que parece. Muito inspirado naquilo dos escritos e no legado de Anaximandro de Mileto. O trabalho do Penrose, de 2016, esse livro é Moda, Fé e Fantasia na Nova Física do Universo. Então,
tem a moda, né? Quer dizer, é uma nova moda, é uma fé, porque em algumas coisas nós não provamos, mas acreditamos que sejam verdadeiras, e a fantasia, a criatividade para se compreender uma nova forma de ver a física do universo. Aqui, quem é interessado em perceber o aspecto filosófico dessa visão quântica de mundo, eu acho esse livro desse filósofo francês muito bom, Merleau-Ponty, é um curso dele que se chama A Natureza. Está na internet esse livro, é um grande livro, né? E na segunda parte desse livro, no capítulo 1 e na seção B, então, seção B do capítulo 1 da segunda parte do livro, ele tem um escrito fantástico sobre a significação filosófica da mecânica quântica. Então, tem por trás das teorias físicas o aspecto filosófico. Quem está escrevendo esse livro não é um físico, é um filósofo. E ele vê a significação filosófica da mecânica quântica. Aqui é o que nós sabemos de matéria do universo hoje. Então, todos esses objetos que estão aqui, que eu não vou ficar falando, onda de gravidade, buracos negros, antimatéria, mesons pi, neutrinos, quarks, bóson de Higgs, bóson W, Z, esses que estão aqui, que eu digo que são responsáveis pelo declaimento nuclear, tudo isso foi previsto matematicamente por argumentação abstrata e teórica, e só depois foram encontrados experimentalmente. Aqui levou 100 anos, aqui levou 1 ano a 25 anos, aqui levou 13 anos, aqui levou 26 anos para descobrir o primeiro neutrino, depois 32 para descobrir o segundo, 70 anos para descobrir o terceiro. Os quartos aqui, né, a previsão e aqui as medições, as descobertas, bóson de Higgs, previsão, descoberta, e os bósons WZ, previsão, descoberta. Então, vê o valor da ciência. Aqui, só para terminar, eu cito alguns livros interessantes, mas eu gostaria de citar só esse livro aqui, A Ciência como Vocação, do Max Weber, que foi um dos grandes sociólogos, né, do século passado, do século XIX, né, do século XX, um dos fundadores da teoria sociológica clássica, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn. Esse livro que eu citei ontem, do Nutio Ordine, A Utilidade do Inútil, é um livro excelente, sobretudo para quem é negacionista da ciência. E aqui, lembrar também grandes mulheres que estão por trás de muitos desses desenvolvimentos da física, mas que foram todas invisibilizadas. A Mileva Marit, a Hipácia, já lá do século V, né, uma grande astrônoma e matemática. A Mileva Marit, a primeira mulher do Einstein, que trabalhou no efeito fotoelétrico, mas ficou completamente alienada no processo. M. Noether, fundamental para nós compreendermos as simetrias do mundo físico, também completamente. O nome dela é Teorema de Noether, mas cadê Noether? Quem foi Noether? Onde ela trabalhou? Não tem. Ela simplesmente foi invisibilizada como mulher. Rosalind Franklin, uma mulher muito importante na estrutura do DNA, completamente isolada. Os dois parceiros ganharam o Nobel, ela ficou de fora. Mrs. Wu, que descobriu a violação da paridade nas interações fracas, ela ficou de fora, e os dois parceiros chineses ganharam o Nobel pela teoria, e ela deveria ganhar pelo experimento. E Jocelyn Bell, que foi aquela mulher irlandesa, estudante de doutorado em Oxford, e descobre o primeiro pulsar. E o seu orientador e o colaborador do orientador ganham o prêmio Nobel pela descoberta, feita pela Jocelyn Bell. Então é importante, né, deve ter muitas meninas aqui que estudam física, que têm interesse, olhar o nome dessas mulheres, né? No site do Professor Global, nós agora lançamos uma barra chamada Mulheres na Ciência, na parte de divulgação científica. E lá nós fazemos tem uma série de vídeos, né, feito por uma estudante de mestrado aqui do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, na Unirio, do Rio de Janeiro, né? Eu estou orientando ela junto com uma colega da UF, a professora Maria Carmen Moraes, sobre assim, por essas mulheres e por que elas ficaram invisibilizadas. E deixando aqui, né, o meu agradecimento e deixando aqui o meu e-mail. Se alguém precisar entrar em contato comigo, eu peço que preferivelmente use o Gmail, que o e-mail do CDPF é muito devastador, o spam dele é terrível, né? Então, usar o meu Gmail e olhar aqui o site do Professor Global, onde nós temos muitas dessas coisas discutidas. Então, eu deixo isso para vocês. Se alguém precisar dos meus slides, eu mando, ou depois eu coloco para os colegas aí do grupo Mário Schemberg, e eles podem divulgar à vontade, né? Deixa o PDF para quem quiser usar e ver essas referências importantes nesse processo construtivo daquilo que é a nossa visão. Agora, só para finalizar, existe a previsão de que haja na natureza algo ainda
mais fundamental do que os quarks. Nós saímos, então, dos átomos, elétrons e núcleos. Núcleos, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons, quarks. A pergunta é, o quark é o fim dessa cadeia de elementaridade ou pode existir algo mais simples ainda, mais fundamental? Segundo Paul Dirac, sim, que ele chamou de singleton. Segundo Salam e Diogesto Patti, sim, eles chamam de préons. Préons, então, o nome está dizendo pré-on. On é partícula, pré é primordial. Então, os préons seriam aquelas partículas mais fundamentais que estariam formando não só os quarks, mas o próprio elétron. Hoje nós vemos o elétron como completamente fundamental e elementar. Mas existe a teoria que prevê que o elétron possa ser composto de objetos mais fundamentais chamados préons, e esses préons também formariam os quarks, formariam tudo que há no universo, toda a matéria do universo. Mas os préons são uma hipótese, né, lançada na década de 60 por Dirac, na década de 70, revista por Salam e Patti, Diogesto Patti, um físico indiano que trabalha na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, né, o professor Patti, junto com o professor Salam, fizeram a teoria dos préons. Então, existe, vamos dizer assim, a hipótese de que haja ainda uma matéria mais fundamental do que os quarks. Mas hoje nós terminamos no que há de mais fundamental, que são os quarks, pela matéria nuclear, o elétron e o tal, pela matéria que nós chamamos de matéria leptônica. Então, essa é a visão. Então, futuras gerações, né, aguardem, quem sabe vai se descobrir um préon. Quem sabe, né, alguém que está assistindo isso aqui vai estar fazendo depois, mas no futuro, uma tese de doutorado sobre os préons. Então, muito obrigado aos parceiros aí do nosso grande grupo aí, Mário Schember, e eu acho que amanhã, né, nós estaremos de novo nos reunindo para uma outra discussão sobre o milenar caminho da luz. Não é isso mesmo, Manuel? Eu acho que amanhã, 6h30, né? A gente faz o milenar caminho. Então, muito obrigado a vocês por hoje. Passou bastante tempo, mas eu queria assim, deixar bem claro qual é a visão através desses slides, que estarão disponíveis para quem quiser. Ou me escreve, mas eu vou mandar para vocês. Amanhã, quando eu terminar as 3 palestras, eu mando os três grupos de slides para vocês, tá bom? Então, Um abraço para vocês. vamos agradecer ao professor Elael, né, pela apresentação. Muito obrigado, professor Elael. Obrigado a vocês. Obrigado, Tá, boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.